Olá, meus amigos, aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2021. Continuamos com o estudo da lição 7 da Escola Sabatina. O título da lição de hoje é Promessas, Promessas. Eu quero ler Êxodo capítulo 19, versículo 8, que diz assim: Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Deus estava conversando com seu povo. Deus gentilmente convidou Israel para ser seu povo da aliança. E qual foi a resposta deles? Qual foi a resposta deles? Ele lhes havia oferecido um pacto baseado na graça. O que eles responderam? Já lemos o texto, mas na Nova Versão Internacional diz assim: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Israel prometeu solenemente ao Senhor que seria obediente e faria tudo o que ele dissesse. A pergunta é: haveria algo de errado nessa resposta? Aparentemente não. Mas pense no seguinte: não era desígnio de Deus que Israel desse uma resposta positiva à sua oferta? Sim, claro que sim. Mas a nossa resposta deve ser caracterizada por uma observação adicional. Para o Senhor, a aceitação da resposta dependia também da intenção e da motivação não pronunciada pelo povo. Pense o seguinte: a motivação por trás da resposta, faremos tudo, poderia ser legalista e autorredentora, o que reduziria a aliança de Deus a uma aliança de obras, ou poderia ser não legalista, indicando que Israel tinha aceitado a intenção e o plano de Deus. Ao responderem de forma não legalista, os israelitas perceberiam sua total dependência da misericórdia de Deus quando falhassem, como também da sua graça, capaz de lhes ajudar a obedecer em todos os momentos, a obedecer todas as ordens de Deus. A diferença entre essas duas possíveis motivações por trás da resposta, faremos tudo, está relacionado com dois aspectos. O primeiro, Israel tenta fazer pela própria força o que Deus havia falado e com a intenção de obrigar a Deus a conceder as bênçãos da aliança como um mérito conquistado pelo próprio esforço. Ou, em segundo lugar, Israel obedece às obrigações da aliança pela fé, por meio da graça capacitadora, misericordiosamente fornecida pelo Senhor, experimentando assim as bênçãos da aliança como graciosos dons concedidos gratuitamente por Deus. A diferença, amigos, entre a opção 1, que é fazer as coisas pela própria força, e a opção 2, que é fazer as coisas pela graça, a diferença entre essas duas opções está na motivação daqueles que respondem. O apóstolo Paulo deixou bem claro em Romanos 9, 31 e 32 que Israel buscava a justiça de uma forma legalista, tentando atingir o cumprimento perfeito da lei pelo próprio esforço. Essa maneira de alcançar a retidão fez com que Israel não alcançasse os ideais e as bênçãos prescritos pela lei e prometidos na aliança, nem obtivesse a retidão da lei que buscava. Em Êxodo 19, 5 e 6 lemos: Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei com promessa de grandes bênçãos sob condição de obediência. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Acontece, amigos, que o povo não compreendia a pecaminosidade de suas ações. O povo não compreendia que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. E prontamente entraram em concerto com Deus, entendendo que eram capazes deles de obedecerem, de estabelecer sua própria justiça. E por isso, com essa compreensão de que eram capazes sozinhos, eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. A senhora Ellen White, de uma maneira extraordinária, descreve com grande certeza os elementos-chave que devemos ter em mente quanto à obediência por meio da fé em Jesus Cristo. Isso
Somente isso, ou unicamente isso, é a justiça aceitável aos olhos de Deus, quando nós confiamos na graça perdoadora e renovadora do Senhor. Ellen White diz: em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor. Então, e somente então, o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Infelizmente, então, amigos, o povo hebreu acreditava que a obediência havia se tornado meio da salvação, mas não resultado da salvação. O povo israelita buscou a justiça em obediência à lei e não a justiça que vem de Deus. Por isso, amigos, não adianta fazer promessas e promessas. Eu vou fazer, eu vou obedecer, eu isso, eu aquilo. É Deus agindo em nós. A salvação não é pelas obras. As obras são resultado da salvação, mas elas não provocam, elas não garantem a salvação. Por isso, não basta obedecer. É importante saber o que motiva a nossa obediência. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós.